Olá, voltando para o segundo bloco, aqui na entrevista com o atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e ele participou diretamente aí de toda essa transformação na educação do Ceará. E ele está nos contando aqui lá no início. E Ivo, você disse que vocês fizeram uma avaliação censitária, né? Deve ter custado uma granazinha, né, na época. Imagino que né? sim. E a prefeitura tem... Mas era assim, custou um dinheirinho, mas foi tudo feito lá sob o comando do Edgar Linhares. E funcionou lá mas mesmo. Mas ele treinou a equipe Isso. lá de pessoas de Sobral. Aí, obviamente, nós tivemos que adquirir o instrumental, gravadores, né, e tal. E aí, quando vocês receberam essas informações, que praticamente é uma grande deficiência do básico, né, que você estava dizendo, saber ler, vamos dizer assim. Uhum. E a gente que gestor público tem uma coisa interessante, assim, como é que você transforma, quer dizer, algo, uma constatação, como é que você transforma isso em política pública? Tirar do papel e fazer funcionar. Pergunta, e agora? E agora, o que é que você faz? E agora? Eu sei que deve ter aí algumas noites sem dormir, preocupado e pensar como é que vai reverter esse... Passado o choque da constatação de que a grande maioria dos alunos... Todo mundo se reuniu da prefeitura com os resultados, o Cid chamou todo mundo e... Lembra ainda como foi esse momento? Não, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Cid lá em casa, ele me dando a informação, porque eu trabalhava com ele, mas eu não trabalhava na Secretaria de Educação. Certo, e quem me deu a informação de que os meninos não sabiam ler foi o próprio Cid, porque recebeu o relatório direto, porque ele foi à solenidade de encerramento do curso, do programa, né? E o resultado e chegou lá em casa dizendo que Sobral tinha sido o patinho feio da educação. Para a gente foi uma decepção muito grande, porque vocês fizeram tudo, hein? A gente achava que tinha feito o necessário e suficiente, né? Para que as coisas pelo menos melhorassem. Não digo ficar bom, mas pelo menos melhorassem. E aí a decisão do Cid foi uma decisão muito importante. Aliás, ela foi fundamental, porque outros poderiam ter pego essa informação e colocado debaixo do tapete. Ele fez o contrário. Ele jogou e dividiu com a sociedade enfim, foi amplamente divulgado e eu acho que foi uma decisão acertada. Inclusive, as outras cita isso, a liderança dele em termos de chamar a sociedade para o... Sim, ele deu publicidade ao problema e chamou lá os técnicos e o Edgar Linhares, de novo, né, para fazer a pergunta subsequente. E agora? Nós vamos fazer o quê? Né? Bom, quais foram as duas decisões? Algumas decisões foram tomadas e coincidiu também com o convite a Sobral, para Sobral participar de um novo programa com o Instituto Ayrton Senna. Dessa vez não era mais um programa. Lembra quem era a pessoa do Instituto Ayrton Senna? O cientista, eu lembro. A gente tem contato com ele até hoje, que era João Batista Oliveira. João Batista Oliveira. Mas a Viviane Senna era a liderança. Né, disso. Né? E ela, obviamente, o Instituto Senna estruturou um programa importante para Sobral decisivo, que era um programa agora chamado Escola Campeã, que visava preparar gestores municipais de educação. Era um programa voltado para a gestão municipal de educação. E eu já era secretário nessa época, por coincidência. Então, assim que eu assumi, eu já assumi participando desse programa. Isso fez com que eu, obviamente, entendesse, porque não é a minha área, né? Eu sou advogado, entendesse os meandros da gestão municipal e gestão escolar também. Então, tomamos algumas decisões de natureza gerencial e de natureza pedagógica, né? As decisões gerenciais foram profissionalizar todas as instâncias de gestão, tanto da administração, da secretaria... Os diretores dessa escola também? Como também criamos pela primeira vez um programa de seleção pública de diretores, uma seleção complexa, né, que incluía não só a prova escrita... O governo do Estado, você no governo do Estado faz isso no governo do Estado, né? Seleção pública de diretores. O governo do Estado já adotava o processo de recrutamento de diretores através de eleições.
quando o Cid assumiu, ele agregou uma nova etapa, Tá. que foi uma prova que pudesse medir também conhecimentos. Então, o lá de Sobral, como era um universo menor, a gente fez uma seleção que durou 3 meses, que incluía prova escrita, um projeto de gestão, avaliação comportamental, né, dos candidatos, ver como é que eles se reagiam a problemas, a frustrações. Né. Foi uma seleção muito sofisticada para recrutar o primeiro time de diretores. Diretores esses que foram nomeados, muitos deles, a esmagadora maioria deles, nós não sabemos nem quem era. Desagradou muita gente, Ivo, na época? Os políticos todos. Os políticos todos. Mas se não fosse a decisão do Cid de dar retaguarda, isso teria sido impossível. Né? Porque a pressão política foi muito grande, porque foi uma mudança radical. É isso que eu estou imaginando, como é que isso... Radical. Mas ele já estava no segundo mandato dele, ele já era forte, muito mais forte, ele tinha sido reeleito com mais de 60% dos votos, ele era um prefeito muito forte politicamente, então ele tinha Estava empoderado. Ele estava empoderado, tinha força para bancar. Então, as mudanças foram feitas de forma muito transparente, inclusive conversando com os políticos. Tá. Né? Conversando, explicando a situação, né? Não dava mais para continuar daquele jeito. E a grande maioria entendeu e entende até hoje. Agora me diga uma coisa, a população ela já passou vamos dizer, a dar valor à importância da educação? Porque diz o seguinte, a educação não dá voto, não tem essa conversa aí. E aí é naquele momento que ele publiciza tudo, as informações... Foi uma coisa muito importante, porque as famílias, sejam elas de que natureza for, né? Ou a família tradicional, ou a família só de uma mãe, ou a avó, enfim, a gente estava procurando entender, convencer os responsáveis pelos meninos quais eram as tarefas deles. Então, o Cid fez o geral e a gente se encarregou em fazer reuniões específicas em cada uma das escolas, mostrando os resultados e mostrando a imprescindibilidade da participação de pai e mãe, porque até então a participação da família era tida-se vista assim, chamar a família para pintar a escola, né? Lavar a escola, ajeitar, não sei o quê, fazer o jardim. As famílias agora elas foram chamadas corresponsáveis, vamos dizer assim, para serem corresponsáveis pela sucesso dos seus filhos, mas com missões específicas. Não era só aquela coisa abstrata. Retórica. Qual era uma das principais deficiências e que a escola e nem a secretaria poderia resolver? A criançada faltava muito. A escola chata, monótona, não fazia sentido, os meninos analfabetos, a escola acabava virando um fardo, então isso era um incentivo ao absenteísmo. Então os meninos iam para a aula, não chegavam na hora, a aula terminava mais cedo, então foi uma decisão de respeitar o tempo da escola. Então, se já é tão pouco tempo que os meninos passam na escola no Brasil, naquela época era a carga horária já era 200 dias letivos, 800 horas de aula, né? Mas isso era pouquíssimo respeitado. Mas a família recebeu bem essas mudanças? Eu acho que sim. E até hoje, as famílias são grandes responsáveis por isso, porque as aulas hoje começam no horário, não então você acha que se não envolver a família, não funciona? Não. Ou poderia até funcionar, mas nós não estaríamos nesse estágio que está. Né? Porque os pais não tiveram a oportunidade de ter uma boa educação. Então, para eles, deseducados do ponto de vista formal que eram, e estavam bem de vida, né, por assim dizer, para os padrões deles. Então, assim, escola para eles é uma coisa importante, mas ali a merenda, mas eles já sabiam que a escola não ia fazer muita diferença na vida dos filhos deles, porque não fizeram na deles. E aí, isso não seria um valor. Então, isso precisa, exatamente. Então, o que a gente fez? A gente mobilizou as famílias e os professores, diretores e tal, para acreditarem de que a educação poderia ser diferente do que ela, porque se você não acreditar que ela pode ser melhor, você não tem estímulo para perseguir. Agora, assim, na base de tudo isso, tem lá o pensamento de vocês que a educação seria o elemento transformador da vida da pessoa. Essa é a premissa básica. É a premissa básica de vocês. Duas premissas básicas. Essa, de que a educação é transformadora, e uma outra muito importante, que chocou muita gente e choca até hoje, que é
a crença de que todos têm capacidade de aprender. Não interessa a sua origem. E também não interessa se o cara estava na sede ou estava no distrito. Nem distrito, nem na cidade, nem se é pobre, se é classe média ou se é rico. Todos igualmente têm as mesmas condições de aprender. Isso era chocante para a academia, porque a academia, até hoje, justifica o fracasso da escola por outros motivos. Por outros motivos que não seja o fracasso e dela hoje, mesma. o sucesso hoje, em Sobral, praticamente... Apesar da academia. Apesar da academia, porque isso acontece no Brasil inteiro hoje. Há anos que se grita com isso. E a academia brasileira entra no ouvido e sai no outro. Porque eles formam e fica estigmatizando os professores, o que é pior. Porque os professores saem, especialmente dos cursos de pedagogia, que são responsáveis pela pré-escola e pela série de ensino fundamental, chegam na escola, eles não sabem ensinar. Aí ficam se atribuindo culpa ao professor, e o professor é o último a ser culpado por essa história. Se é que a gente tem que atribuir culpa a alguém, né? A gente tem, na realidade, é que mobilizar no sentido oposto. Sim, mas vamos voltar lá, continuando em Sobral, aí vocês fizeram essa avaliação. Sim, aí fizemos a avaliação, identificamos, vamos fazer o quê? Então, assim, professor não sabe alfabetizar. É verdade. O professor não sabe alfabetizar, ele não nasce com aquele conhecimento. Então, vamos ver a formação inicial do professor. Aí você vai analisar, que era o que eu estava falando agora, analisar os currículos dos cursos superiores de licenciatura, especialmente de pedagogia, não tem disciplina de alfabetização, por mais louco que isso possa parecer até hoje. E como é que vai alfabetizar se eles não então, foram treinados para isso? Então, como é que o professor vai... E mais uma coisa, a alfabetização é a tarefa mais complicada do ensino fundamental. Porque não é instinto. Instinto, é verdade. A gente não nasce com esse instinto. Isso o letramento, as letras, são a criação da cultura humana ao longo, né, de 20 mil anos, 30 mil anos. Então, nós tivemos que, na época, estabelecemos a meta 1 e a meta 2. Qual era a meta 1 nossa? Fechar a torneira. Então, a partir daquele ano, não era mais admissível para a gente que os meninos de 6 anos, do primeiro ano do ensino fundamental, terminassem um ano sem as respectivas habilidades de leitura e escrita. Né? Para que a gente não pudesse mais, a gente não produzisse mais garotos no segundo, terceiro ano analfabetos. E a meta 2 era alfabetizar todos os meninos e meninas que estavam do primeiro ao nono e que não sabiam ler nem escrever. O estoque, né? O estoque, o passivo. O passivo. Então, o primeiro ano foi assim, uma atenção especial no primeiro ano, com a criança de 6 anos, e aí reenturmação foi uma guerra, porque tivemos que remover todas as crianças e adolescentes das turmas que eles estavam para turmas de alfabetização. Os que não eram alfabetizados saíram das suas respectivas turmas, foram para turmas especiais de alfabetização. Os outros que já eram alfabetizados continuaram o curso normal. Mas a grande maioria teve que ser reenturmada na sua idade. Você imagina isso? Não, foi uma operação gigantesca. Foi uma operação isso consumiu o quê? Os 2 primeiros anos, segundo governo? Quando terminou, fizemos a avaliação de novo, censitária no final do ano. Sentiu? Aí o resultado foi uma tragédia de Nossa. novo. E agora? Aí outra tragédia. Arrasados, toda a energia, e tempo e dinheiro. E vamos contar do terceiro bloco a segunda tragédia, em cima da segunda tragédia, a segunda avaliação. Nós voltamos já com o terceiro bloco, entrevistando hoje o prefeito atual de Sobral, Ivo Gomes, que a gente já comentou, tem uma grande participação, está contando toda a história, Ivo, de Sobral, mas depois a gente vai querer chegar a Fortaleza. Vamos. E, aliás, Ceará e Sobral hoje, que eu quero que você me conte também hoje, o nosso desafio. O nosso desafio. Voltando já para o terceiro bloco.